Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todas. A gente vai, como eu tinha falado inicialmente, discutir um pouco sobre essa questão cidadania fiscal e pobreza, que é um tema que o Sindicato dos Fazendários e a Universidade, através do Laboratório de Pobreza, a gente já vem pensando desde 2011 como se pode fortalecer o conjunto de conhecimentos existente entre a temática fiscal e a temática da pobreza. Evidentemente, tudo tem a ver à medida que você, para implementar políticas públicas, uma das condições necessárias para o sucesso é você ter recursos, e esses recursos eles advêm de impostos que são arrecadados pelo Estado ou município. Então, eu preparei algumas evidências, algumas, vamos dizer assim, na verdade, algumas perguntas também, mais para reflexão da gente, do que propriamente alguma afirmação sobre relações de causa e efeito que, porventura, essas coisas possam ter. E, inicialmente, eu vou apresentar algumas evidências de um documento que foi divulgado recentemente pelas Nações Unidas, através do PNUD, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mas calculado para os municípios brasileiros. Por que eu vou pegar esse gancho? O Jurandir terminou a sua exposição falando que a vida ela acontece nos municípios. Então, é bem verdade que a atenção maior para as políticas municipais, elas são fundamentais para que você realmente tenha sucesso na melhoria das condições de vida da população local. Então, esse documento elaborado pelo PNUD tem informações para todos os municípios brasileiros e a gente se preocupou de fazer o corte para o estado do Ceará, né? Quais são aí as mudanças que a gente observa de 1900, nós temos informações de 1991, 2000 e agora 2010, base de dados de 2010. O PNUD, ele constrói esse IDH para os municípios, levando em conta três vertentes. A primeira vertente, ele se preocupa com a questão da longevidade, né, que é a esperança de vida ao nascer, na verdade, e isso reflete uma condição de saúde da população. Então, eu estou procurando aí a vertente de saúde, colocando na discussão e colocando na evidência da qualidade de vida da população local um indicador de saúde. A outra vertente é o acesso ao conhecimento, educação. Muito bem oportuno, o Jurandir trouxe, né, um vídeo que deixa a gente, reforça mais ainda a percepção que a educação realmente é um elemento transformador de uma sociedade e também do indivíduo. E essa educação, esse indicador, ele é composto aqui com alguns indicadores relacionados a analfabetismo e relacionados ao acesso à escola. Tá? Não vou entrar muito em detalhes desse indicador para a gente não perder muito tempo. E um terceiro ponto de vista é simplesmente olhar a renda mensal per capita dos cidadãos dos municípios. Então, a composição desses três indicadores, eles determinam um índice. E esse índice é exatamente o IDHM. E aí você tem várias classificações, elevado, médio, baixo, que pode ser utilizado para especificar em que situação um município. Na verdade, cada índice desse entra com a ponderação de 1/3, então você tira uma média geométrica ponderada por 1/3, e aí você chega a esse indicador. No fundo, esse indicador ele procura refletir a condição de vida de uma população, levando em conta esses três elementos que, a despeito de outras questões, podem estar fora dessa discussão, mas educação, saúde e renda são elementos muito importantes para permitir você averiguar a qualidade de vida de uma população. E aí, eu trouxe essas informações para a gente
pensar o que acontece na vida do município. Quais são os condicionantes locais que permitem um município avançar muito e outros não, outros ficam estagnados. O que acontece, né, desse ambiente, né, esse ambiente local? Então, certamente um elemento fundamental nessa discussão é as políticas locais. Ou seja, as políticas locais, elas importam, elas são importantes para mudar, né, a situação de um município. Logo, preocupação com as ações locais, dos gestores locais, dos municípios, é um elemento fundamental aí nessa discussão. E sempre que a gente observa aí os jornais, os comentários nos rádios, na televisão, sempre os municípios eles estão reivindicando mais recursos, né, Arnaldo? Necessitando mais recursos, que há uma necessidade de maior transferência de recursos para que possa realizar suas políticas. Na verdade, isso é um desejo legítimo do governante, mas a gente sabe que municípios melhoraram muito sem essa condição, ou sem você mudar o perfil tributário nacional. Então você continua com a mesma situação tributária, mas você percebe que municípios pobres tiveram avanços importantes, enquanto outros não. Então, esse tema da autonomia fiscal local, da descentralização fiscal, ou a possibilidade dos municípios, dos governos locais terem mais recursos, né, sempre se coloca aí como um tema importante nessa discussão. E tem tudo a ver com cidadania fiscal, porque se os municípios eles possuem mais recursos, é evidente que haveria aí, pelo menos do ponto de vista teórico, né, uma maior preocupação com a população local e reivindicar do seu governante melhoria na qualidade das políticas públicas locais. Então, o que realmente nos coloca, e eu procurei mostrar aqui essas evidências, nessa discussão, é a gente possibilitar uma reflexão sobre esse tema. Então, trazer essa discussão da cidadania fiscal como um elemento fundamental para melhorar a qualidade das ações locais é de fundamental importância, né? Eu realmente não sei como a gente tem condições, eu poderia ter condições de cada vez mais influenciar as pessoas, influenciar as pessoas que precisam ser influenciadas, para que tenham consciência disso, né? Tenha consciência de que pagar impostos é importante e ter consciência também que o gestor local ele precisa também procurar fontes alternativas locais de tributação para que ele possa realmente também aumentar a quantidade de recursos disponíveis na prefeitura e utilizar isso em benefício da própria população. Parece que cobrar impostos, o prefeito parece que tem um medo muito grande de cobrar impostos locais, seja imposto ITBI, seja outro tipo de imposto, porque ele acha que isso é antipático, né? E essa perspectiva acaba não ajudando, porque se ele revertesse esses recursos adicionais na melhoria da qualidade de vida da população local, pelo contrário, ele poderia ter aí uma agenda muito favorável do ponto de vista político para ele. Então, assim, eu vou ficar por aqui. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente colocar discussão aqui na plateia, porque eu acho que esse é um tema que precisa ser discutido, precisa ser aprofundado, e o Sindicato dos Fazendários, junto com a Fundação Sintaf, eu acho que tem aí um caminho muito grande a percorrer em termos de levar essa discussão para os mais diversos setores da nossa sociedade, e isso ter como finalidade, como objetivo final, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso que a gente precisa sempre buscar. Então, muito obrigado, e estamos aqui à disposição para... Obrigado, professor Flávio, sempre brilhante.